Paz profunda a todos, gratidão eterna pela presença. Que Deus nos abençoe neste instante divino, que o Cristo encontre em nós as predisposições, as ambiências necessárias para a eclosão de sua amorável mensagem, que como Evangelho redivivo já encontra-se na essência de nossa própria consciência, como um repositório de força, vitalidade e vida. É uma alegria muito grande ser acolhido neste lar de esperanças, ser agraciado pelas instruções nesta universidade de almas e receber as forças e estímulos para processar a autocura neste hospital de misericórdia. O tema de hoje é algo muito simples: a autocura. Creio que isso não é de interesse de ninguém, então nós podemos mudar o tema para como adoecer. Se estamos falando de auto, é dentro. Então nós vamos usar os próprios recursos. Tá aqui, segundo Leon Denis, tudo que existe no universo existe dentro de nós. Para Miramês, tudo que necessitamos está em torno de nós. Esperamos apenas as ordens para agir. Mas tudo que está em torno encontra-se com mais segurança no interior de cada ser. Para Joana de Ângeles, temos um médico interno no corpo e uma farmacopeia de recursos inesgotáveis. Para a autora, no perispírito temos uma fonte permanente de energias, assim como para Kardec também. Na mente, os recursos são inesgotáveis e inestancáveis, segundo André Luiz. E na consciência, no espírito, ele sabe o que fazer, como fazer e quando realizar. Então, quando estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo, encontramos lições como esta: se todos os encarnados estivessem cientes da força que trazem em si mesmos e se quisessem colocar a sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar verdadeiros prodígios. A vontade, para Leon Denis, é a onipotência do espírito agindo sobre as potências da mente, do perispírito e do corpo. Para Joana de Ângeles, ela está a serviço da consciência e, conforme eu disse, sabe o que fazer, como fazer e quando realizar. Para Emmanuel, é a gerente da mente. De modo que, se eu aprender a conduzir a minha vontade para o bem, segundo Allan Kardec no Livro dos Médiuns, eu posso criar átomos, alimentos e medicamentos. Se eu gravar nos fluidos que eu aglutinar por meio da ação de minha vontade e de meu pensamento, conforme Kardec em A Gênese, eu posso construir moléculas saudáveis. Ou conforme Camille Flammarion na obra A Morte e Seu Mistério, eu posso criar órgãos novos com a mentalização. E o energismo do corpo se renova totalmente em alguns dias. E para Joana de Ângeles, em Autodescobrimento, uma busca interior, e em outras obras também, eu posso criar não apenas um corpo novo, mas uma personalidade nova também. Mas para isso eu preciso conhecer-me e saber conduzir esse patrimônio imensurável à nossa disposição. O Espiritismo, como filosofia, estuda, como ciência, esclarece, e como moral, nos liberta. A filosofia nos ensina a pensar, raciocinar, duvidar, indagar, mas não nos ensina a fazer.
A ciência, por meio da experimentação prática, nos ensina a fazer, a discernir, a estar no comando ciente de nossas possibilidades, mas não nos ensina a comportar. Somente o Evangelho, que já se encontra em nossa consciência e que está nos livros também, porque às vezes confundimos livros com o Evangelho. Como eu disse para a Joana de Ângela, o Evangelho é um repositório de força, vitalidade e vida. E com Emmanuel, ele se encontra em nossa consciência, no nosso próprio espírito. A oração é o mecanismo por meio do qual vamos colocá-lo em ação. É um processo de iluminação de dentro para fora. De modo que, quando estudamos questões como a 540 do Livro dos Espíritos, encontramos que tudo cresce, tudo evolui, desde o átomo primitivo até o arcanjo que começou por ser um desses átomos. De modo que, quando estudamos no Evangelho, o amor é o sentimento que, acima de tudo, resume de forma completa a doutrina de Jesus, o Evangelho de Jesus. Só que os sentimentos são os instintos que se elevaram de acordo com o progresso realizado. E para Pietro Baldi, em A Grande Síntese, os instintos são pequenas almas. Para Allan Kardec, em A Gênese, eles não pertencem nem ao corpo, nem ao espírito. São agentes da natureza que nos ajuda a governar os nossos órgãos. Para quem possa duvidar que a obra de Pietro Baldi não seria confiável, Emmanuel grafou a sua opinião através de Chico Xavier, dizendo que a grande síntese é o Evangelho da ciência, com a capacidade de renovar as bases da filosofia e restaurar o messianato do Cristo em todo o planeta Terra. Então, creio que se trata de uma obra confiável. Filosofia, ciência e moral ao mesmo tempo. Então, se ele narra que os instintos são pequenas almas e no início o homem tem apenas instintos, estas pequenas almas mais avançadas e transformadas chegam ao estágio de sensações, que são almas mais aprimoradas, mais instruídas, segundo Joana de Ângeles, tornam-se emoções, que são almas mais experientes ainda, mais purificadas, transformam-se em sentimentos. E Joana de Ângeles narra em Autodescobrimento, uma busca interior, que tudo que existe no corpo físico fatalmente vai transformar-se em sentimentos. De modo que, se soubéssemos que a oração, com todo respeito à oração que vocês acabaram de recitar, porque segundo o pós-doutor, ou pós-doctor, ou pós-doutorando ou doutorado, Severino Celestino, na obra Analisando as Traduções Bíblicas, este não é o Pai Nosso mais original, sem mudanças. O Pai Nosso que ele encontrou e ainda não é o que Jesus nos ensinou, porque o primeiro Evangelho foi escrito 60 anos depois que Jesus partiu, o outro 90, o terceiro já 150 anos depois, e ficou de ouvido, boca a ouvido, e normalmente quem conta um conto aumenta um ponto. E o Pai Nosso que ele encontrou estudando o aramaico, o hebraico, o grego, é esse: Pai Nosso dos céus, santo é o teu nome, venha o teu reino, tua vontade se faz na terra como em toda parte. Dá-nos hoje nossa parte de pão. Perdoa as nossas culpas quando houvermos perdoado a culpa daqueles que nos ofenderam.
não nos deixe entregue à aprovação, porque assim nos resgatas do mal. Se eu concordo, eu assino, assim seja. Ou que seja sim, ou amém. Porque nós pronunciamos: Pai nosso que estais no céu. Onde é o céu? Allan Kardec escreveu uma obra inteira para derrubar por decreto o céu e o inferno também. A sua santidade, o Papa João Paulo II, na sua última encíclica, ele derrubou por decreto o céu e o inferno também como lugares. Mas ambos são estados de consciência. De modo que, quando analisamos a segunda frase, santo é o teu nome, ele é. Agora, santificado seja, ele não é lá grande coisa, eu estou torcendo para que ele melhore um pouquinho. Era o Deus de Moisés, ainda parcial, com as suas preferências. E vem na sequência: venha a nós, que somos encarnacionistas ou reencarnacionistas, o teu reino. Para os demais, venha o teu reino. Tudo que existe, existe em Deus. Fora dele nada existe. Eu, vocês, todos os seres, em todas as frequências e expressões, somos ou são expressões de Deus. Seja feita a sua vontade, desde que não contrarie a nossa, porque senão a coisa pega. Agora, a tua vontade se faz, queiramos nós ou não, porque se trata da onipotência, da onisciência e da onipresença. Então ele está na cena, ele sabe de tudo e tem todo o poder. Então não precisa pedir para o Sebastião Camargo o que ele deve fazer a benefício dele. De modo que, agora complicou, mas eu vou ter que falar. Vou só adequar as palavras. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, de preferência sem trabalho. Agora, dá-nos hoje nossa parte de pão. Primeiro eu trabalho, depois eu recebo, a cada um conforme as suas obras. Conforme está no Novo Testamento, esse negócio de me perdoar primeiro e depois me ensinar a perdoar o outro não dá certo, porque não deu certo lá. Porque ele perdoou o jovem dolorido, e ele saiu levinho, tropeçou nas pernas de um cego, pegou a bengala do próprio cego, deu-lhe uma surra, as dores voltaram milhares de vezes maiores, fora lá pedir perdão de novo. Nananina não. Acho que Jesus já dizia isso naquela época. Se eu te perdoei uma infinidade de coisas, você não teve condição de perdoar um cego, que você é que tropeçou nas pernas dele. Parece que você era que era cego. Então agora você fique com as suas dores. E esse é o melhor da festa. Não nos deixe entregue à aprovação. Nem precisava pedir, ele é onipresente, ele já está comigo na aprovação. Ele é onisciente. Porque assim, ensinando-me, completo eu, a praticar o bem, eu estou livre do mal. Até porque o mal não existe. Chico Xavier. As trevas estão a serviço da luz. Porque a gente chama as trevas de mal. Trevas sinônimo de ignorância. Então, seres menos experientes, conforme consta na questão 540, estão a serviço dos mais experientes. De modo que seria mais ou menos assim: vocês, como almas encarnadas, assim como eu, sabemos de cor e salteado o funcionamento de cada uma das partículas que constituem nosso corpo físico, porque nós queremos curá-lo, e ninguém ama o que não respeita, e ninguém respeita o que não conhece. Antes eu era apenas motorista, não dirigia lá grande coisa, mas era. Depois, para melhorar as minhas condições, fiz um curso de mecânica,
para entender como o meu caminhão ou o veículo que eu estava conduzindo funcionava. Caso ele desse uma pane, eu sabia pelo menos como abrir o capô, porque tem pessoas que não sabem nem abrir o capô do carro. Eu tenho amigos assim, não sabem nem onde fica o step e nem como substituí-lo. Aí eu fui aprender a trocar um step, tirá-lo da roda se for o caso, remendar quando tinha câmara de ar e tudo mais. Aprendi a operar um computador, mas de vez em quando o dedo nervoso escorregava, deletava tudo. Fiz um curso de montagem e manutenção de computadores. Eu sei o funcionamento de cada uma de suas peças. Então agora eu estou no comando. Agora nós chegamos na casa espírita, pedimos para orar por nós. Falei, mas como? A oração é a filha primogênita da fé, conforme consta no capítulo 27, no item 23 do Evangelho segundo o Espiritismo. E no capítulo 19 fala que a fé é mãe de todas as virtudes. Agora eu posso delegar a criação de uma coisa para alguém? Então a oração é filha primogênita da minha fé. Se for uma oração racional, a razão calcula, cataloga, compara e analisa, segundo Emmanuel. Agora, se eu estou falando da fé vivenciada, esta cria, edifica, alimenta e ilumina, segundo o autor. Para ele, oração é força, ação é serviço. Para André Luiz, a oração é um mecanismo avançado por meio do qual criamos os elementos força. Para Joana de Ângeles, é o mais perfeito mecanismo de planificação e o mais potente instrumento no processo da autocura. Iluminar-se de dentro para fora é o que a autora chegou à conclusão. Oração é iluminar-se de dentro para fora. Quando estudamos parágrafo como este, do item O Homem de Bem, ou da lição O Homem de Bem no Evangelho segundo o Espiritismo, o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica, não é o que conhece, que pratica a lei de justiça, que tem a função de corrigir, a lei de amor, que tem a função de compreender, e a caridade, com a função de iluminar a consciência e salvá-la dos seus tormentos. Mas pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza, ou seja, desde o mais ínfimo ser ao mais elevado astro, ama igualmente todas as expressões da vida. Interroga a sua consciência sobre os seus próprios atos, para ver se não violou essa lei. Se eu não sei o que é consciência, como síntese das minhas vivências, ou de todas as minhas vivências, como que eu posso interrogar a minha vivência como caranguejo marinho, na qual eu sabia construir novas puãs, se eu não sei o que é? Como eu posso interrogar a minha vida de gafanhoto, que eu sabia fazer uma perninha nova muito rapidamente, se eu não sei o que é e onde está? Então ele interroga a sua consciência sobre seus próprios atos para ver se não violou essa lei, se não fez o mal e se fez todo o bem que podia, porque não basta não fazer o mal, isso é um dever moral, é necessário fazer o bem. Benevolência para com todos, indulgência para com as falhas dos outros, perdão das ofensas, foi o que Jesus classificou como caridade, o que ele entendia como caridade. Mas a compreensão de Allan Kardec, de Emmanuel e Joana de Ângeles, caridade é um processo de autoiluminação, e a primeira tarefa de um médium é a sua autoiluminação. Agora parece que não entenderam a mensagem. A primeira tarefa de um médium é o fenômeno. Isso, conforme o Evangelho segundo o Espiritismo,
de acordo com São Vicente de Paulo, no item 12 do capítulo 13, é só para quem tem os olhos fechados e os corações endurecidos que necessitam do fenômeno. Agora, para quem conhece a si mesmo e torna-se o Evangelho vivo, pelo menos para Allan Kardec, a partir de 1859, nos artigos de março e maio, ele já tinha anunciado que a era do fenômeno já havia passado. E o da filosofia havia chegado para o estudo profundo das forças e das leis. E o da moral, da vivência, já estava chegando. E parece que para alguns grupos chegou em 1862. E para esses grupos, conforme consta nesta obra, Viagem Espírita de 1862, eles já não tinham mais a mediunidade ostensiva, nem a comunicação direta com os espíritos. O que interessava a esses grupos era a vivência dos ensinos de Jesus em espírito verdadeiro, num processo de autoiluminação que Allan Kardec anunciou ser a caridade. E isso foi para Allan Kardec, segundo Ivone do Amaral Pereira, na obra Ivone, a Média Iluminada, motivo de grande satisfação. Mas, segundo a autora, o contrário ocorreu quando ela encontrou o grupo nos quais encontraram uma média psicografando uma mensagem com a mão direita, uma segunda mensagem com a mão esquerda e uma terceira mensagem através da psicofonia. O que é contrário a uma grande satisfação? Até onde me consta um grande desgosto, porque ele havia dito que a era do fenômeno já havia passado. E encontrou um terceiro tipo de grupo, que esse com certeza deve estar em extinção, onde havia o melindre, a discórdia, a irresponsabilidade, divergência de opiniões, e eles queriam que ele fosse o juiz. Me lembrei até do Novo Testamento: Senhor, quem de nós é o maior? O servidor de todos. E ele silenciou e depois disse: estarei sempre ao lado daqueles que mais se amarem e tiver a caridade como norma de conduta, entendendo que caridade para Allan Kardec é a sublimação, a iluminação da própria personalidade. Então, conforme o que estudamos tanto nas obras de Kardec, na Revista Espírita 1864, artigo do mês de fevereiro, o sono do espírito. Lá ele percebe que a consciência era a soma das vivências, e elas permanecem vivas e atuantes, porque o Dr. Calais perguntou a vários estágios de sua consciência, e quando esses médicos, esses acadêmicos que estudaram medicina também, lhe responderam, ele percebeu que estava respondendo para ele próprio. Então, quando eu interrogo a minha consciência com uma pauta bem elaborada, na qual, segundo Kardec, cada palavra deve revelar uma intenção. Aí se ele chamou de oração naquele momento. Então agora sou eu que sei que a minha mente é uma emanação da minha consciência, que o perispírito é uma construção da mente, que o corpo físico é uma coagulação do perispírito. Agora eu sei que o chakra coronário tem 972 virtudes na sua constituição, desde a humildade, a compaixão, a paciência e outras, como ministros diretores, compondo as 12 pétalas centrais, e como agentes construtores, mais 960 às suas ordens. Mas se não admitimos que um instinto é uma pequena alma, como que eu vou entender que uma virtude é uma alma mais vasta?
Mas quem acredita em Divaldo Pereira Franco ou já ouviu falar dele aqui nesse auditório? Muito pouca gente, hein? Ele é considerado a maior biblioteca viva do planeta. Acho que mais de 300 livros psicografados até o momento. Amélia Rodrigues é confiável para vocês? É um dos 12 discípulos de Jesus que retornou como Amélia. Na obra O Anjo da Misericórdia, no capítulo 23, no capítulo Anjo da Misericórdia, que é o capítulo 23 da obra Pelos Caminhos de Jesus, a autora afirma que 3 entidades de alta hierarquia se apresentam para Jesus no alto da cruz, quando ele estava no alto da cruz. Tu te recordas, Senhor, diz a primeira, eu sou a fé. A segunda, eu sou a esperança. A terceira, eu sou a caridade. E Jesus convoca uma quarta para conduzi-las. Eu sou a misericórdia, assim se apresenta. Quando estudamos André Luiz em Libertação, valores morais e virtudes excelsas são entes vivos. Se são entes vivos, eu posso dialogar com eles. Joana de Ângeles nos ensina a dialogar com as imperfeições morais. Uma delas, tristeza. Qual a virtude oposta que gera-se ou se transforma a partir das cinzas da tristeza? Alegria. Qual é o contrário ou a virtude oposta do desespero? A esperança. Para Joana de Ângeles, a esperança é a doce presença do amor. E para a autora, o amor gera, nutre, organiza e mantém a vida em todas as suas expressões. Então a esperança é uma entidade que traz a matéria-prima e as leis para construirmos a obra. Para Miramês, a alegria, ela abre espaços em nosso psiquismo para o energismo que nós necessitamos adentrem e nos ajude naquilo que pretendemos. Se a fé é mãe de todas elas, e eu fico imaginando no Evangelho onde narra o dever, é a lei da vida. Ele resume ou reflete na prática todas as virtudes. Além de ser mãe de todas as virtudes, a fé ainda constrói alguém para representá-la na prática, todas as virtudes, o dever. Ele existe desde as menores às mais elevadas ações. De modo que Emmanuel, na obra Luz no Caminho, no capítulo Dever e Caridade, o autor narra: dar o pão a quem tem fome é um dever. Ensinar o faminto a conquistar o próprio pão é caridade. Dar a roupa, o que sobra do nosso armário, é um dever. Vestir o nu com novas ideias à luz do exemplo pessoal é caridade. Dar a água ao sedento é um dever. Ensiná-lo a buscar na própria fonte é caridade. Aliviar a dor do enfermo é um dever. Ensiná-lo a curar-se é caridade. E segue o autor com várias propostas. E na obra Pão Nosso, na lição Socorre a Ti Mesmo, ele narra: cure a catarata, a conjuntivite, só não esqueças a educação espiritual de seus olhos, que levou a adoecê-los. Quando assim fiz, com quase 5 graus de deficiência visual, ajustando as lentes internas e não mais desejando ver somente a embalagem, mas a essência de cada coisa,
Hoje temos menos de 1 grau na visão física, mas na visão perispiritual às vezes enxergamos até pelos cotovelos, porque em cada partícula do perispírito a gente enxerga, a gente sente, nós ouvimos, quer dizer, todos os sentidos estão sintetizados em cada uma das partículas, de modo que estamos falando de autocura. E normalmente quer-se remendar o corpo, e às vezes esquecem que às vezes a doença no corpo já é o início da própria cura no perispírito, na própria alma. Mas se alguém almeja curar o corpo, antes precisa corrigir a causa que o levou a adoecê-lo. Do contrário, vamos apenas acalmar as dores, a causa permanece, como é o caso do câncer. Não é um bacilo psíquico, físico melhor dizendo, mas sim um bacilo psíquico, que gera-se ou origina-se a partir de um conjunto de fatores: mágoas, ressentimentos, insatisfações, várias situações psíquicas, emocionais, morais e até espirituais perturbadoras. E nós podemos arrancar todos os órgãos do físico, podemos dilacerá-lo com a química, com a rádio e com outros elementos. Isso não cura câncer, jamais curará. Agora, a mudança comportamental do indivíduo, conforme 2 físicos, médicos e físicos quânticos, que ganharam o prêmio Nobel na época, a cura do câncer, como eles perguntavam, o experimento deles era mais ou menos assim: os que queriam a cura cirúrgica, eles já mandavam para casa: pode ir para casa que não temos nada a fazer por vocês. Os que escolhiam a cura terapêutica medicamentosa, podem ir também, não temos nada a ofertar-te. Mas os que assumiam o compromisso de participar da própria cura, começando por auto-perdoar-se, que eles narram que 92% da cura está no auto-perdão, 8% através do que eles colocariam à disposição. De modo que um ambiente ácido, fruto da tristeza, do desespero, do melindre, da lamentação, da discórdia e de vários outros ácidos corrosivos de dentro para fora, e ao mesmo tempo um alimento ácido para quem adora alimentar as células cancerígenas ou criar ambiência, vai tomar refrigerante, vai comer o açúcar refinado, que tem alguns elementos bastante interessantes, porque tem ácido sulfúrico, soda cáustica, arsênico, que é um veneno para quem não conhece, chumbo, alumínio e mais de uma dúzia de outros elementos agressivos. Isso no sorvete, que é o segundo pior alimento do mundo, juntamente com refrigerantes, e vocês não são tolos de trazer isso para dentro do vosso corpo, porque além de ser uma agressão e a morte de incontáveis vidas em nossa vida, vai criar a ambiência para que as células mais belas que existem, que são as cancerígenas, você sabia disso? As mais bonitonas, porque elas se libertaram da prisão da mágoa, do ressentimento, do descaso, da ignorância, e estão levando todo mundo que elas podem levar com elas. Elas conseguem convencer uma porção de gente e vai levando junto. Por isso foi considerada pela ciência acadêmica há pouquíssimo tempo como as mais belas células que existem, porque estão tornando-se seres livres. Só não lembraram a elas que elas estão matando a própria ambiência na qual elas sobreviveriam caso persistisse no projeto. A autocura.
Eu quero curar o corpo e desconheço o modelo organizador biológico, o perispírito. Quero curar este e esqueço que a mente, como laboratório de recursos inesgotáveis, é a sua criadora. Quero consertar a própria mente, o pensamento e todos os elementos que a edificam, e esqueço que a consciência é que emanou parte de si e construiu esse próprio laboratório. Mas pelo menos poderíamos conhecer os sistemas de nosso corpo, se eu quiser curar algum deles, e quem sabe um dos seus órgãos, ou talvez tecidos desses órgãos. Mas quando falamos na casa espírita de estudar o corpo humano, já é um caso sério, não é? Mas Kardec não estudou biologia? Estudou química, física, anatomia, fisiologia. Ele não lecionou essas matérias. Foi médico, clinicou por algum tempo, segundo José Herculano Pires, em Agonia das Religiões, no capítulo 11, ou segundo o Dr. Charles Richer, em Tratado de Metapsíquica. E se alguém duvidar que ele doutorou-se em medicina e clinicou por algum tempo, pelo menos está na Gênese que se o médico soubesse o valor do magnetismo das palavras, ele curaria os seus pacientes com as palavras. Para alguém afirmar isso, porque usou. E também várias outras situações correlatas, nas quais dá-se a entender que ele falava com conhecimento de causa, com desconhecimento que temos, principalmente eu. E eu pensava que o corpo só tinha 4 tipos de tecidos: tecido epitelial, o nervoso, que não é nervoso, só é muito dinâmico, o tecido conjuntivo e o tecido muscular. Quão grande foi a minha ignorância, porque eu comecei a estudar a embalagem do corpo, que é o mais perfeito, o mais complexo sistema do corpo. Não é o maior órgão, é o mais complexo sistema que eu conheço no corpo. E eu vi que tinha 3 dimensões: a derme, epiderme, endoderme, etc. E eu fui aprofundando, porque quando chega na finalização começa claramente o tecido conjuntivo. Eu pensava que era um só, mas tem o propriamente dito, tem o cartilaginoso, tem o adiposo, tem o ósseo, o sanguíneo. O tecido muscular, o liso, o esquelético, o cardíaco. Falei, vou concentrar minha atenção no tecido sanguíneo, já que nada chega ao corpo como alimento, porque o sistema respiratório pode canalizar os mais de 70% dos nutrientes necessários à vida do corpo, como é um fato. Mas sem o sistema circulatório para levar a encomenda, nada vai acontecer. Então eu posso trazer pelo sistema digestório os quase 5% de tudo que ele consegue metabolizar. Agora, sem o sistema sanguíneo para conduzir a glicose, a finalização, não vai adiantar. E o sangue, feito de hemácias, de plaquetas, de leucócitos, de plasma. Falei, os leucócitos compõem o sistema imunológico, as hemácias se encarregam de canalizar o oxigênio e outros elementos, as plaquetas são peças de reposição. Vamos ver o que tem no plasma, que forma o maior volume, 55%. 95% é água, somente 5% os nutrientes que ele está levando ao corpo. E eu olhei para mim, eu tomava naquele momento mais de 5 litros de venenos por dia, de refrigerante. Falei, o que eu estou dando ao meu sangue
e o que é que ele está levando ao meu corpo. Por isso, por esses processos de alimentação indevida, de emoções desgovernadas, palavras em desalinho e pensamentos em desarmonia, eu gerei 14 processos cancerígenos. E ainda tem o de número 15, em vias de pacificação, fruto da ingerência na vida alheia. Você sabe o que é ingerência, não? É quando eu me meto na tua vida, eu não dou conta nem da minha e começo a fazer feitiço para você, te enfeitiçar com pequenas espetadas. Começo a fazer macumba para a senhora, falando de algo mais íntimo que não era para ser falado. Começo a fazer bruxaria para você, juntando vários comentários para detonar a sua vida, ou fazer magia negra para você, desejando que você não dê certo. Isso é Ramatiz que nos ensina, tá? Feitiço é pequenas espetadas, macumba já é algo mais, bruxaria um tanto mais, e termina na magia negra. E sabe o que o autor narra quando fala da magia negra? A pior magia negra é a maledicência. O mal não merece comentário em tempo algum, de acordo com André Luiz em Agenda Cristã. Quem comenta o mal contribui para a sua expansão, conforme está no Evangelho segundo o Espiritismo. Eu estou falando de autocura e os meus ossos estão dilacerados. Só que o tecido ósseo basicamente é feito do plasma sanguíneo. Tudo que precisamos para refazer os nossos ossos está no plasma. E basicamente é água. Por isso, quem não traz água de qualidade para dentro do próprio corpo, e só para lembrar com o Dr. Lair Ribeiro, só para expulsar os elementos mais agressivos de um copo de refrigerante, necessitamos de 32 copos de água de pH de 9. Mas não acredite em mim, o Espiritismo não impõe coisa alguma, ele propõe. E o que propõe é baseado em fatos e experiências morais levadas a efeito. Então, se eu quero consertar os meus olhos, no mínimo, eu preciso aprender que os elementos que têm o formato dos meus olhos podem ajudar-me a reconstruir os tecidos físicos. O kiwi, a cenoura, por exemplo. Se eu estou com os rins petrificados, além de perdoar-me, porque a mágoa faz isso com eles, o que é que tem o formato dos rins? O feijão. Mas quantas pessoas que narram que não gostam de feijão? Eu não sei quanto que alguém ganha para fazer propaganda, que outro dia eu vi uma propaganda muito grosseira. Foi na minha época, nós estudávamos e sabíamos que feijão com arroz, sozinhos, os dois, a combinação perfeita, tem quase 60% de tudo que o corpo necessita. Somado a um bife para quem come carne, ou um bom pedaço de queijo para quem é vegetariano, ou até um ovo frito, já tem uma refeição completa, com mais algumas folhas de alface, de rúcula, de almeirão, de chicória, ou agora está bonitinho o nome, né? Escarola. Ficou chique. Na minha época era chicória mesmo. Então, o que gosta de carne, é carnívoro, nada contra. Só que se eu comer só carne, ela vai ficar nos meus intestinos em até 72 horas. E após 24 horas apodrece e não serve mais para nada e pode gerar vários tipos de infecção. Agora, se eu souber trazer fibras, as folhas e etc., o processo pode levar menos de 24 horas
E quem sabe, se eu mastigar de 30 a 80 vezes, eu possa extrair a vitalidade do interior dos átomos, que são os únicos elementos que, segundo Ramatiz, o corpo está preparado para receber. Mas nós queremos aquecê-lo no micro-ondas, que destrói 97% de tudo que é vital. Embora alguém se vendeu, mesmo médicos, eu não sei que médicos são, micro-ondas não faz mal à saúde. Então o Dr. Laí Ribeiro está mentindo para todo mundo, e os espíritos também estão mentindo para nós há muito tempo, porque já se prova pela ciência séria que um celular é um micro-ondas em miniatura, que 8 metros ligados próximo da refeição já destrói quase tudo que tem no nosso prato. Agora, quando você vai comer, onde fica o celular? E às vezes você está olhando o estado de presença naquilo que estamos fazendo, é o primeiro item, a condição indispensável no processo da autocura. Eu como. E quando como, eu apenas como. Se eu vou dormir, eu apenas durmo. Se eu vou andar, apenas ando. Porque eu estou andando com um fim, e eu preciso orientar o meu corpo para atingir o meu objetivo. Eu preciso o tempo todo estar mostrando para o meu corpo por que eu estou andando. Se eu estou dormindo, se a função do sono é repousar o corpo, quantidade de horas de sono não garante repouso. Eu posso ir para o sono, dormir 12 horas e acordar mais cansado do que fui, principalmente embalado por um filme de terror, de comédia, disso ou daquilo, ou da radiação do celular em até 1 hora antes eu deveria desligar. Mas às vezes eu acabo não de desligar, eu só hiberno e coloco às vezes debaixo do travesseiro. Já pensou? Que belo sono! A quantidade de alimento não garante nutrição. A nutrição se dá por prestarmos atenção na harmonia do pensamento. Leon Denis, Problema do Ser, Destino e da Dor. A vibração de um pensamento expulsa tudo que for contrário e atrai tudo que for semelhante. E na hora do almoço eu estou me queixando da sua comida. Está com sal demais, está faltando sal, está isso ou aquilo. Mas Kardec, como médico, como estudante de medicina, não disse que o sabor depende da educação do paladar? Agora, é a comida que está sem sal, com sal demais, isso ou aquilo, ou eu que estou do avesso? Lá em Minas Gerais a gente fala, o fulano amanheceu com a avó atrás do toco e tudo para ele está azedo, amargo. Autocura, evangelho, oração. Como vimos com Kardec, a mais perfeita oração é o trabalho com Jesus. Quem ama o que faz não trabalha, porque o trabalho com Jesus é lazer. E quando vai para o lazer, continua trabalhando, exemplificando o que acredita, descansando um tanto mais. E quem vai para o sono com Jesus, continua trabalhando durante o sono, porque o espírito não descansa, e enquanto ele trabalha, consegue o energismo, porque a cada um conforme as obras, para o repouso, para o refazimento do próprio corpo. Então, o preparo que antecede o sono, o preparo que antecede a refeição. Se eu não gosto de cozinhar, porque eu tenho amigos que odeiam cozinhar, mas gostam de comer, e come bem. Comem, mas não sabem se alimentar. Alimentam, mas não sabem se nutrir. Se nutrem, mas não sabem promover os elementos. Já que tudo que entra no meu corpo fatalmente vai transformar-se em virtude se eu souber fazer o processo de evolução.
tudo o que fizer a um dos meus irmãos mais pequeninos, disse-nos Jesus, é a mim que o fazeis. Qual é o mais pequenino? O ser humano de baixa estatura? Estatura anã? Os pigmeus? Os pré-humanos que Allan Kardec falou com eles? Experiências fantásticas que estiveram com os gnomos, com os duendes? São os animais os menores? Ou os vegetais igualmente vivos? Seriam os seres minerais, a estrutura da água, por exemplo, os menores? Porque na água existem seres com 2 milésimos de milímetro, já tendo músculos, nervos, instrumento de nutrição, de locomoção, de percepção, segundo Camilo Flammarion. E já luta pelo seu almoço, pela sua presa, buscando com a força e a velocidade de um cavalo a galope nos abismos de uma gota d'água. Se está buscando nos abismos, será que a presa não é menor do que esse ser? Seriam esses? Até porque a água foi classificada como um ser vivo por um grupo de cientistas no Instituto Aeroespacial na Alemanha, na cidade de Stuttgart, há pouco mais de 2 anos. No processo de magnetização, ela obedece-nos e se qualifica pela presença de nossas virtudes, alterando o seu formato, conforme testificou o cientista Masaru Emoto, instantaneamente. E não só com a oração, com a declaração de amor, com palavras enobrecedoras, com a frase escrita e colada no recipiente. Já altera a estrutura molecular da água. Agora, seria a matéria mental, que é composta de seres vivos incontáveis, os elementos menores, que vão dar origem aos infracorpúsculos, que são maiores do que eles, as linhas de forças, o mundo subatômico? O menor que eu conheço até agora é o princípio inteligente do universo, o átomo primordial ou o espírito na origem. Quantos espíritos você comeu hoje? Você sabia que tu era canibal? Tudo é espírito. O sapato que você está usando, você sabia? Tem um monte de espíritos aí formando esse sapato. É meio maluco esse negócio, não parece? Mas são vários. Eu estudei mais de 1.700 livros mapeando isso para entender a origem do espírito. Como matéria-prima do cosmos, o espírito é o princípio inteligente do universo. Quando tu pensa, quando eu penso, nós estamos atraindo uma porção de espíritos para prepararmos, para aplicarmos o passe neles. André Luiz, nos domínios da mediunidade. Um fóton que compõe essa luz é uma entidade viva, um espírito menor. A matéria mental é composta deles, número incontável. Tudo que existe tiver a mesma origem, passa pela mesma trajetória e terá fatalmente a mesma destinação. Quando eu penso, quando nós pensamos, eu estou colocando a minha capacidade criativa em ação, que é o meu pensamento como expressão da minha própria consciência, gestado e governado pela minha vontade, segundo Miramês. Porque o pensamento é uma criação da vontade, manifestando a consciência. Ele é a capacidade criativa, em si ele é neutro. A mente é o laboratório como emanação da consciência. Não é ela que define, nem ele o pensamento. São as emoções ou sentimentos que nós vamos usar para qualificar a criação. E quem vai dar o start é a inteligência, segundo Kardec. Se eu tenho inteligência do que quero criar, quando penso, estou criando átomos. Allan Kardec, Livro dos Médiuns. Se sei, posso transformá-los em alimentos ou em medicamentos.
ou criando moléculas saudáveis e reconstruindo meu corpo, conforme está na Gênesis, no capítulo 14. Livro dos Médiuns, Laboratório do Mundo Invisível, do item 126 ao 131. Quando eu penso e sei o que penso, e só tenho poder imaginativo porque sei o que eu estou pensando. Se eu não tenho noção do que eu estou pensando, eu não consigo imaginar o que eu vou pensar. A imaginação vai dar forma ao meu pensamento, regido pela minha inteligência. É o espírito, de acordo com a sua inteligência, que vai construir um novo corpo ou aprimorá-lo. Kardec, a Gênese, item 11 do capítulo 11. O sentimento, segundo Emmanuel, é o que vai ser encarnado, o que eu vou usar para qualificar o que eu estou pensando. Inteligência, pensamento e imaginação dão forma, sentimentos dão vida, palavras dão movimento, atitudes dão direção. Quando eu penso num tecido qualquer, vamos imaginar que eu esteja com uma reação alérgica e eu sei que o meu sangue é feito de leucócitos, que tem dois grupos, os granulócitos e agranulócitos, e dentro dos granulócitos, que tem grânulos em seu citoplasma, tem os neutrófilos, eosinófilos e os basófilos. Os basófilos sabem auxiliar-me numa reação alérgica e evitar a coagulação do meu sangue. Então, se eu quero, como autor do meu destino, processar a autocura, que sou eu que vou fazê-la, porque Jesus nunca afirmou: curei alguém. A sua fé te curou. Vai, não peques mais, para que não te ocorra coisa pior. Bom, se eu quero criar uma célula com poder quimioterápico, que Joana de Ângeles nos ensina na obra Desperte e Seja Feliz, na lição Médico Interno, eu sei que ela é o que nós chamamos de natural killer. Eu vou ter os leucócitos que não tem grânulos em seu citoplasma, os agranulócitos, que são os linfócitos B e os monócitos. E agora o linfócito B se divide em duas famílias, o B e o T. O T se divide em três: os citotóxicos, supressores e auxiliares. E o citotóxico é o meu natural killer. Eu estou criando para dizimar, ou desintegrar, ou matar a célula cancerígena. Aquela ali. A quimioterapia sabe matar a célula cancerígena? Ela mata tudo que vem pela frente. Ela dizima uma infinidade de células. Agora, se eu sei, eu estou criando um natural killer. E eu crio supressores. Para que servem os supressores? Essa deve ser morta, aquela não. O supressor vai determinar quem é que vai ser sorteado para ser transformado. E ao mesmo tempo, os auxiliares que vai ajudar na ativação. Porque essa célula nasce na medula óssea e amadurece por lá, conforme estudamos. Assim como o linfócito B, que nasce na medula, amadurece lá, quando é ativado com o auxílio das células auxiliares, transforma-se em plasmócito para criar os anticorpos, a munição para o natural killer ou as armas que ele vai usar para a morte de tal elemento. Mas ele precisa transformar os monócitos que nascem na medula óssea, amadurecem na glândula timo, nos macrófagos, para fazer a limpeza, porque vai morrer muita gente, e fazer o processo. Se eu sei fazer isso, que é o caso que eu aprendi, eu falo que eu consigo curar-me, sem transferir a minha responsabilidade da oração para alguém. Porque quem ora recebe os benefícios. Quem recebe oração só recebe estímulos. Joana de Ângeles. Quem recebe amor recebe estímulos.
quem ama, cura-se. De modo que, quando falamos de autocura, nós estudamos, à luz do ensino dos Espíritos, o nosso corpo, porque o Evangelho é claro, a lição: cuide do corpo e do espírito. Para que eu cuide do corpo com sabedoria, eu preciso entender que o alimento não é por prazer, nem por hábito. Eu vou dar ao meu corpo o que ele necessita, não o que ele me pede. A mastigação lúcida, na qual extraímos a quase totalidade do que o alimento pode nos dar, e a assimilação desses nutrientes acontece na boca por meio de 35 milhões de pequenas glândulas, quando eu mastigo no mínimo de 30 a 80 vezes, transformando o sólido em líquido ou mastigando a própria água, que é um dever moral para nós. Quando mastigamos a água, não vamos conseguir morder na água, mas quando o ato de fechar e abrir, essas glândulas se abrem e o Evangelho do Cristo, segundo o Espírito Caena em Canção da Natureza, está na água, e ele é força, vitalidade, vida. O ar que eu respiro traz o Evangelho para dentro de mim, e com isso mais de 70% de tudo que meu corpo necessita, porque o Evangelho está no ar, e o ar é um medianeiro de qualidades indescritíveis. Somente com a respiração eu conseguiria pacificar as emoções como a ansiedade, a insegurança, que me levam a comer o que eu não necessito, a saltar a geladeira no meio da noite, por exemplo. A autocura. Sois deuses, disse-nos Jesus. O reino de Deus está dentro de vós. O reino para nós é o Evangelho. Consagra-te à própria cura, diz Emmanuel na obra Pão Nosso, na lição Socorre a ti mesmo. Só não esqueças a pregação do reino divino aos teus órgãos. Eles são vivos, eles são educáveis. Se eu sei que são pequenas almas, agora o que pensar da alma subdividida em quantas partes for o corpo? Questão 140 do Livro dos Espíritos. Se estiver falando da energia vital, está certo. A alma vital não está na introdução do Livro dos Espíritos? Alma vital, alma intelectual e alma espiritual, porque alma espírita não pode ser aquela grosseria nas traduções. Então, se a alma vital está presente em todo o corpo, onde está o centro? No meu chakra esplênico, que está presente em cada partícula do meu corpo. Onde estão as pequenas almas? No chakra gástrico, que me ajuda a governar os próprios órgãos. Onde estão as emoções que, via de regra, perturbam meus instintos e dilaceram a energia vital? No chakra cardíaco. Onde estão os desejos indevidos, desgovernados? No laríngeo. E ao mesmo tempo, as ideias perturbadoras no centro frontal. E a energia criadora ou perturbadora, a energia sexual, no chakra genésico. Agora, se eu sei usá-la, eu vou transformá-la em forças geradoras dos infracorpúsculos, dos átomos, para a construção das novas moléculas, das novas células, dos novos tecidos, dos novos órgãos, novos sistemas, dos novos corpos. Mas se eu não quiser e achar que tudo isso não tem nada a ver com a doutrina, então continue recebendo a água magnetizada pronta, sem estudar o Livro dos Médiuns, e saber que eu posso interferir na estrutura da água que está fora e na estrutura da água do meu corpo, magnetizar um copo d'água ou os 2/3 ou mais de água que tem no meu corpo. Allan Kardec, Livro dos Médiuns. Se eu quiser ser livre, conhecendo essa verdade, eu farei isso, entendendo que a oração é um ser com auxílio da minha fé vivenciada ou raciocinada, que eu crio
para uma função, para interagir com a minha consciência e colocar em ação as minhas virtudes. E ao mesmo tempo, entender que a bioenergia que nós recebemos no passe, na mente, no perispírito, eu tenho duas fontes inesgotáveis e inestancáveis, segundo vários autores. E na consciência, uma conexão com o cosmos, com 972 virtudes, como eu disse no centro coronário, me conectando a tudo que existe fora de mim. E além de colocar tudo que existe em mim em ação, no meu próprio benefício. Autocura. Aí entra André Luiz. Agora, se eu quero, eu penso. Se eu pensar, eu ajo. Se eu agir, eu atraio. Se eu atrair, eu realizo. E convido a vocês a silenciar um pouquinho, se for possível. E ao mesmo tempo, respirar com suavidade. Sabendo que onde o meu pensamento está, aí estou eu. Não precisa diminuir a luz, pode deixar como está por conta da gravação. E onde está o meu coração, aí está o meu tesouro. Joana de Ângeles. Ideias enobrecedoras, planos de futuras ações benéficas, são portadores de energias equilibrantes, que reorganiza os complexos campos celulares, harmoniza-os e aumenta-lhes a produtividade. Ideias são vários pensamentos juntos, qualificados pelos meus sentimentos enobrecedores, como expressões, tanto os pensamentos quanto as virtudes da minha própria consciência. Planos são várias ideias juntas, com ideias nobres, planos nobres, trazem energia, força, vitalidade, vida imanentes em minha consciência, interage com o entorno e juntos nós, a natureza e os agentes e trabalhadores do Cristo, criaremos elementos para a cura definitiva do corpo, para a transformação da alma e para a iluminação de nossa consciência. André Luiz, Missionários da Luz. Então inspirem, sabendo que o ar é um medianeiro de qualidades indescritíveis, que traz em si a essência da luz, e o Evangelho é luz. É o amor personificado. Quando penso nobremente, segundo os físicos quânticos, eu crio fótons, também Joana de Ângeles, em Dias Gloriosos. E fótons são partículas de equilíbrio, partículas de amor, tornado visível. E para a autora, o amor é o mais potente antídoto na cura de todas as enfermidades, porque ele gera, nutre, organiza e mantém a vida em todas as suas expressões. O indivíduo deve concentrar-se numa visão saudável. Então concentre a atenção de vocês numa visão saudável, fisicamente, psiquicamente, emocionalmente, moral e espiritualmente. Projete-se no tempo, vejam-se daqui a pouco em condições de equilíbrio, segundo a autora. Vejam-se recuperados, como se já tivesse acontecido o que almejam. Agora vejam-se, acima de tudo, assumindo os novos comportamentos, desenvolvendo as novas atividades que pretendem levar a efeito com o corpo saudável, sabendo que mais importante do que curar o corpo é pacificar as emoções que adoecem o corpo, os traumas, os conflitos, os desatinos de variada ordem. Mais importante do que pacificá-los é harmonizar a própria mente, porque segundo Miramês, o homem necessita mais de harmonia da mente do que alimentos no estômago.
E se quisermos curar a própria mente, pacificar as emoções e com isso reconstruir os corpos, manifestemos as virtudes imorredoras do reino de Deus em nós, no âmago de nossa própria consciência ou essência do Espírito imortal. Inspirem, se abracem, sinta a presença divina no pensar, no sentir, no ar que permeia o veículo físico, no energismo que permeia as nossas mentes, os estados psíquicos, emocionais. Definindo a nova conduta moral e a construção dos valores espirituais, que são as futuras e harmoniosas virtudes. E Deus, o Cristo, seus emissários, os benfeitores que conduzem os destinos desta casa e em particular de cada um de nós, vendo em nós as predisposições, o desejo sincero de conhecer-se como nos fora recomendados. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás a verdade. Conhecendo-a, tornar-se-á ou tornar-se-ão livres. Se o reino está em nós, Deus e o Cristo também estão. Meu Pai trabalha até hoje, e eu trabalho também. Sede vós outros meus imitadores. Louvar é na ação, segundo Emmanuel. Se eles trabalham até hoje, eu preciso trabalhar também. E agradecer é o trabalho em si. No pensar, no sentir, no falar e no agir. Muita paz, muito obrigado a todos.